Olá a todos, estamos na segunda aula do quarto módulo da Alternativas Forrageiras para uso em conjunto com a glericídia. Estamos de volta, só relembrando que eu sou o Rafael Dantas, pesquisador da Embrapa Semiárido, e juntos vamos conduzir essa segunda aula do quarto módulo. Nessa aula específica a gente vai falar um pouco sobre silagens. Quais são as silagens que nós integramos ao uso junto com a glericídia. Então a gente vai falar um pouco sobre, na aula anterior vocês lembram que nós falamos um pouco de silagem, mas a gente não tocou bem a fundo de produtividade, aquilo que a gente consegue obter no consórcio da glericídia junto com essas silagens. Então essa primeira parte da segunda aula, a gente vai falar das produtividades de materiais de milho, sorgo e milheto, trabalhados separadamente, e depois a gente vai mostrar como é que essa produtividade desses materiais eles ficam consorciados com a glericídia. Vamos iniciar pela planta clássica de produção de silagem, que é a silagem de milho. Todos sabemos que a silagem de milho é a silagem com um perfil nutricional e produtivo que atrai as pessoas no mundo inteiro. É a silagem que é mais produzida no mundo todo, por conta não só da sua produtividade, do valor nutricional, como também do domínio da tecnologia de se produzir a silagem de milho. Então ela é produzida no mundo todo e não é diferente nessas regiões onde a gente trabalha com a silagem de glericídia. Só para a gente ter uma ideia de alguns materiais que foram trabalhados há alguns anos pela gente na Embrapa Semiárido, a ideia desse trabalho era a gente mostrar a possibilidade de se fazer silagem com materiais de ciclo precoce e super precoce, em áreas onde você tem um déficit hídrico elevado, áreas onde você tem precipitação abaixo de 300 milímetros e 3 meses de chuva. Então trabalhamos com materiais de ciclo extremamente curto, são materiais que obviamente eles não têm uma produtividade semelhante àqueles materiais trabalhados clássicos para silagem, mas a ideia era trazer a oportunidade, oportunizar para aquele pequeno produtor que ele tivesse condição de produzir forragem de milho, silagem de milho dentro da sua propriedade, nessas condições adversas, como eu já citei anteriormente. Então foram trabalhados 6 materiais de milho, com produtividades aí de média de 33 toneladas por hectare, sendo que de matéria seca a gente conseguiu obter 14 toneladas de matéria seca por hectare, trabalhando com esses materiais de ciclos precoce e super precoce. Obviamente, para regiões onde você tem uma precipitação maior, esses materiais eles não são recomendados. Aqui é a gente trabalhar com materiais que consiga o produtor produzir uma forragem de qualidade, ou não só o milho, mas em consórcio, por exemplo, com a silagem de sorgo. Então a ideia desse trabalho é essa e ficou evidenciada a capacidade produtiva desses materiais, obviamente para essas condições citadas por mim anteriormente. Como a gente pode ver, materiais como o BRS, o São Francisco, o Gurutuba e o 4103 são materiais com produtividade acima de 15 toneladas de matéria seca por hectare. Isso não é pouca coisa, principalmente você falar que esses materiais eles fecharam seu ciclo para silagem utilizando menos de 240 milímetros por ano. Em relação a gente continuou esse trabalho agora numa região diferenciada, uma região de agreste, onde você tem uma precipitação maior, acima de 700 milímetros. Então, é uma região no nosso estado de Sergipe, Nossa Senhora da Glória. A gente está vendo materiais que foram extremamente proveitosos, com plantas com quase 3 metros de altura, com produtividades acima de 40 toneladas de matéria verde por hectare. Então são materiais que, além de serem produtivos, ele tem uma relação de produção de forragem muito boa, porque você tem um percentual de produção, um percentual de espiga em relação à massa de forragem produzida muito elevada, com materiais chegando até 49% de parte de espiga dentro da silagem. Isso, nutricionalmente, é uma coisa fantástica. Então, esse trabalho evidencia isso e mostra a capacidade desses materiais serem bastante produtivos. Materiais com 52%, 56% de espiga e material chegando a quase 17%, ou 17 toneladas de matéria seca por hectare. Realmente significativo. Além do milho, nessas nossas regiões a gente recomenda muito, preconiza bastante a utilização da silagem de sorgo. Por que o sorgo? Porque é uma planta extremamente adaptada às condições adversas do semiárido, se adapta muito bem em quase todas as regiões, ela é extremamente resistente a altos índices de alumínio, baixa deficiência no solo, é uma planta bastante rústica, com produtividade acima do que a gente evidencia no milho.
É uma planta, então, que a Embrapa trabalha e recomenda bastante a utilização da silagem de sorgo. Só para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com silagem de sorgo em Petrolina, em regiões onde a gente conseguiu obter produtividade de matéria verde perto de 70 toneladas por hectare de matéria verde, produtividades realmente significativas, acima das produtividades observadas por milho. Isso decorrente, obviamente, da utilização correta da tecnologia, do manejo certo, de como a gente deve trabalhar com a silagem, com o sorgo, principalmente quando a gente fala isso, principalmente em relação à população de plantas. A população de plantas, para se trabalhar com sorgo e a gente obter essas produtividades que vocês estão visualizando, tem que ter realmente uma população de plantas elevada, né? Então, realmente chama a atenção a produtividade desses materiais, principalmente o BRS Ponta Negra, que é um material desenvolvido pela Embrapa, que ganhou o Brasil todo. É um material que realmente tem produtividades espetaculares. É uma planta com altura não muito grande, mas ela tem um colmo realmente muito espesso, uma panícula que chama a atenção, né? E a produtividade é realmente muito significativa. Além deles, a gente destaca também um outro material da Embrapa, o 506, né, com quase 90 toneladas de matéria verde por hectare. Isso é realmente muito significativo, né? Aí a gente continuou trabalhando com outros materiais em outra região, nessa agora no Agreste Pernambucano, na região de São Bento do Una e Bom Conselho, também com produtividades bastante elevadas, plantas altas. Tudo isso que a gente está falando com vocês, gente, é materiais que foram produzidos de sequeiro. Então, são materiais que realmente têm uma produtividade muito elevada. A gente destaca um material que foi desenvolvido pela empresa pernambucana de pesquisa, o IPA, que é o SF15, um material com produtividade muito boa, né? Uma planta com altura significativa, né? Com produtividade elevada, né? Então a gente tem que sempre destacar, ela se destacou sempre, em todos os lugares que o SF15 é plantado, ele se destaca, né? Então, se a gente conseguir viabilizar a produção de semente, disponibilizar essas sementes para os produtores, é realmente um material que pode contribuir substancialmente com o agronegócio no Nordeste. Em relação a Sergipe, a gente trabalhou também em Nossa Senhora da Glória com esses materiais. Não foi diferente do que observado anteriormente, com média de quase 50 toneladas por hectare, sendo que o Ponta Negra e o SF15 eles se destacam substancialmente. Em relação a isso, a gente ainda trabalhou novamente com a rebrota desses materiais. Uma vantagem do sorgo, além da produtividade ser elevada, o primeiro corte ele já é elevado e já supera o milho. Agora vocês imaginem quando a gente trabalha com a rebrota, que chega até 26 toneladas de matéria verde por hectare, em média, desses materiais que são trabalhados. O Ponta Negra chegou a bater 28 toneladas de matéria verde por hectare, com quase 14% de panícula na massa ensilada. Então é realmente muito interessante, chegando a 45%, 50% do primeiro corte. Então é de se pensar e deve ser uma estratégia que tem que ser associada. Outra planta que a gente trabalha bastante é o milheto, uma planta que, por incrível que pareça, é mais trabalhada na região sul do que no Nordeste. Uma planta que tem uma capacidade de resistência a estresse hídrico imensa, né? É uma planta muito rústica, resistente a pragas e doenças, só que a gente tem que crescer a produtividade, as áreas plantadas de milheto. A gente trabalhou com isso no Agreste Pernambucano também, em São Bento do Una, com produtividades muito interessantes, 19, 20 toneladas de matéria verde por hectare. A mesma coisa acontecendo em Bom Conselho, com esses materiais desenvolvidos pela Embrapa. Esse que vocês estão vendo na tabela como CMS-01, ele hoje é conhecido como BRS-1503, é um material da Embrapa já disponível no mercado, com produtividade muito interessante. Vale a pena pensar nesses materiais de milheto como estratégia para complementar o sistema, né? Em Sergipe, na área de Agreste, também nós trabalhamos com milheto, com produtividades realmente elevadas, né? Materiais de empresas privadas, como o BN2, o ADR, são materiais de empresas privadas que também conseguiram produtividades muito boas. E esses materiais da Embrapa, que hoje são os 1501, 1502 e 1503, que são materiais da Embrapa que já estão no mercado e que vocês podem observar de acordo com essas tabelas, com produtividades realmente muito significativas. Outro destaque que o milheto recebe em relação ao sorgo, por exemplo,
é a quantidade de panícula que você observa nesses materiais. Ele se assemelha àquilo que acontece com o milho, que dentro da massa ensilada a espiga corresponde a 50% e para o milheto a panícula corresponde a quase 50% também dentro da massa ensilada. Ou seja, a qualidade da silagem produzida com o milheto é uma silagem de perfil muito interessante, sobretudo quando você fala em proteína. São materiais que, para a gente ter uma ideia, a silagem de sorgo vai ter em torno de 7%, 8% de proteína bruta, semelhante ao que acontece com o milho. Já a silagem de milheto não. A silagem que vai ter em torno de 11%, 12% de proteína bruta dentro da massa ensilada. Isso é extremamente interessante. Além disso, tem a questão da rebrota, que ela ainda tem uma rebrota mais vigorosa do que a rebrota do sorgo, em torno de 50% a 60% daquilo que foi observado no primeiro corte. Obviamente, isso foi observado em região de agreste, onde você tem um período de chuva e umidade no solo maior, né? Muitas vezes isso na região de sertão, onde você tem uma janela muito mais curta de 3 meses, você não consegue observar isso, mas no caso de regiões onde você tem umidade por um período um pouco maior, com certeza vale muito a pena, principalmente porque o milheto é uma planta que vai ter ponto para silagem em torno de 75, 80 dias, né? Isso já vai estar pronto para se produzir silagem com esse material. Você imagina um lugar onde você tenha uma janela de precipitação em torno de 120 dias, você tem aí 40 a 45 dias de precipitação nessa área, que vai ser o que essa rebrota vai aproveitar para conseguir produzir esses 50 a 60% daquele primeiro corte. Hoje, nesse momento agora, concluímos a segunda aula do módulo 4, do quarto módulo, e nos vemos na terceira aula.